Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sou Eline Casasola, diretora de núcleos da Associação Empresarial aqui de Pinhalzinho. Esse é um grande momento para todos nós. Iniciamos agradecendo primeiramente a todos vocês que estão aqui presentes, que estão de forma presencial. É importante mencionar que, devido aos protocolos sanitários, poucos convites foram encaminhados para estar de forma presencial, mas tem muita gente com certeza acompanhando pelo Facebook. Agradecemos também pelo espaço aqui da Câmara de Vereadores, dos vereadores, em nome do senhor Remy. Durante muito tempo nós pensamos como ajudar Pinhalzinho a crescer, quanto a associação empresarial, quanto a CDL. E muitos projetos vêm sendo feitos, muitos projetos vêm sendo executados e elaborados. E o mapeamento do ecossistema de inovação é um deles. E esse é o objetivo desse nosso encontro de hoje. Esse projeto ele foi realizado inicialmente pela Associação Empresarial, no meio da pandemia, no meio do olho do furacão, que foi na metade do ano passado, onde inúmeras vezes que a Trans, o SEG e todos os demais diretores e colaboradores de entidades se reuniram e pensando como ajudar Pinhalzinho, como ajudar os pinhalenses no momento de dificuldade, que foi a parte mais difícil da pandemia, e nós nos reunimos em um determinado momento para pensar, e depois que tudo isso passar, o que vai acontecer? Como nós podemos ajudar os pinhalenses e toda a região depois que tudo isso estiver indo embora? A gente sabe que nem tudo foi embora ainda, mas com certeza ele vai ir, porque um dia tudo isso vai passar. E o objetivo desse mapeamento foi conversar com a CIP e como implantar a inovação aqui em Pinhalzinho, como trabalhar a inovação e empreendedorismo aqui em Pinhalzinho, sendo que a gente não pode pegar um modelo de uma grande cidade, um modelo de São Paulo, de Florianópolis, e simplesmente copiar e colar na nossa cidade, porque nós temos uma estrutura diferente, nós temos uma cultura diferente e Pinhalzinho, acima de tudo, ela é diferenciada. Então, um agradecimento gigantesco ao Sicredi, porque foi quem acreditou, desde o início estava de portas abertas, e quem viabilizou toda a parte financeira, e não somente a parte financeira, porque vocês fizeram mais do que tudo isso, mas ajudaram a fazer com que o projeto acontecesse. Agradecer à entidade e à Associação Empresarial por ter aberto as portas e sempre estar aceitando os novos projetos, as novas ideias, e a ONU Chapecó também, que foi quem foi o parceiro escolhido nesse momento para ajudar a desenvolver esse projeto e para fazer um mapeamento do ecossistema de inovação. Sem mais delongas, então, convidamos o senhor Mário Afonso Wojtek, prefeito de Pinhalzinho, para fazer uso da palavra e falar um pouquinho. Boa noite a todos, então. Uma saudação especial aqui à CIP-CDL, através dos seus presidentes, do Sérgio da France. Saudar a todos os presentes, a todos os vereadoras aqui presentes. De um modo geral, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. E compactuar com a Eline aqui de que hoje é um grande momento de muita alegria, de muita felicidade para todos nós, mas nós da administração, um momento de gratidão também, um momento de gratidão pelo fato de nós termos aqui, através da entidade, através da Eline aqui, que trouxe esse trabalho, e os parceiros, Sicredi, ONU Chapecó, que culmina justamente no que nós pensamos, no que nós sonhamos. Futuro está atrelado à inovação, e a inovação atrelada ao futuro. E mais um futuro sem inovação. E é isso que nós pensamos, nós que há poucos meses aí demos o pontapé inicial também para que a gente faça aqui o nosso polo inovador no município de Pinhalzinho, e podemos ter agora esse mapa de todo o ecossistema, que com toda certeza vai contribuir e vai facilitar para que Pinhalzinho possa se tornar, sim, um município com grande inovação. Fazer com que o nosso município cresça, assim, com toda a sustentabilidade, com base na inovação, que é o futuro. Então, quero aqui, em nome da administração municipal, fazer um agradecimento especial por esse trabalho, que com toda certeza vai fazer de Pinhalzinho um município ainda melhor. Parabéns a vocês todos, e queremos assistir essa apresentação, estamos muito ansiosos para isso. Parabéns à equipe. Convidamos agora o senhor Sérgio Triquez, vice-presidente do Sicredi Alto Uruguai, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos.
Gostaria de cumprimentar, então, nosso presidente da CIP, o Sérgio, também da CDL aí, a França está por aí, nosso prefeito municipal, né? Em seu nome, gostaria de estender a saudação a todos os presentes, o nosso gestor da unidade aqui de Pinhalzinho, o Fernando também. Em nome da nossa presidente Angelita, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e dizer que um dos propósitos da Sicredi Alto Uruguai é auxiliar no desenvolvimento regional, no desenvolvimento das comunidades onde nós atuamos. Existem vários projetos que podem ser trabalhados e encaminhados. O ano passado a gente fez apresentou aquele trabalho da aceleração regional, onde faz apontamentos de várias potencialidades do município, onde a gente pode ter oportunidade de investimento. Mas esse trabalho que está sendo feito, eu acho muito importante, porque a gente, com projetos, principalmente projetos que visam o desenvolvimento, projetos bem feitos podem ser levados, a gente, à medida que tem 2021, 2022, a gente tem que encaminhar alguns projetos para fazer a diferença, gente. O que vai acabar para frente é doação. Agora, projetos que vai incentivar o desenvolvimento, as entidades, o Sicredi é parceiro. Nós vamos ser parceiros, porque cada vez mais nós temos que ensinar a pescar e não dar o peixe. Eu estava hoje no Rio Grande do Sul, numa reunião lá com o conselho, né? Cada vez mais nós vamos esse tipo de trabalho. Lá fizeram um trabalho em cima de turismo, ametista, aquele local. Nós aqui nós temos outras vocações. A inovação, o empreendedorismo. Então o Sicredi vai ser parceiro, assim como nós temos vários projetos aqui no município, mas nós queremos ser mais parceiros sim, mas principalmente em inovação, em empreendedorismo, em fazer a comunidade se desenvolver, que esse é o nosso grande propósito. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição, o Fernando principalmente na agência aí, né, para sentar e discutir com a comunidade, para buscarmos esse crescimento aí de todos nós aí da nossa instituição também, Sicredi Alto Uruguai. Obrigado. Que boa notícia, vamos escrever mais projetos então, né? Convidamos a Franci Bernardi, presidente da CDL, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Para a gente é uma honra muito grande estar aqui nessa noite, tanto para vocês aqui presentes, que devido à limitação de pessoas, foram escolhidos por representar, por estarem à frente a entidades, a organizações e que lideram e puxam à frente. Então, obrigada que vocês vieram e quem está nos assistindo de casa, que bom estar com vocês. Estamos aqui reunidos entre pessoas que são apaixonadas por Pinhalzinho, que sempre fazem um pouco mais, que fazem um pouco além, que acreditam em ideias, que acreditam em atitude e, principalmente, que acreditam que empreender não é o ato de empreender, ou ser dono do negócio, ou estar presidente de uma instituição, mas é a nossa atitude empreendedora que faz a diferença. Então, devido a tudo isso, a gente vê os números positivos que encontramos aqui em Pinhalzinho, prefeito comemorando 60 anos esse ano aqui em Pinhalzinho, e o que foi necessário para a gente chegar nesses 60 anos, que as pessoas, os empreendedores, os apaixonados por Pinhalzinho que criaram essa história para estarmos aqui, muitos deles hoje anônimos para nós, que não os conhecemos, mas que com certeza foram apaixonados por essa terra, tiveram muita atitude empreendedora, e hoje a gente está aqui celebrando os 60 anos dessa cidade maravilhosa. E vem disso essa ação que eu quero parabenizar a nossa diretora Eline, que, né, presidente Sérgio, no momento de pandemia, no momento onde a maioria das pessoas estava se retendo, se fechando, vem a Eline com um monte de ideia de inovação e que a gente somente fez abraçar a causa e dizer é possível. Quando a gente acredita, quando tem uma diretoria engajada, empenhada, e todo mundo pega junto, e onde os pilares principais são esses. Gente, falo em nome de toda a diretoria e por estar presidente, sei que o Sérgio vai falar a mesma coisa. Eu acho que a associação é o que é, né, Adri? E todo o time que está aqui, por ter pessoas que, acima de tudo, acreditam no amor por Pinhalzinho e acredito muito nessa atitude empreendedora que faz a diferença. Então, parabéns, Eline.
por ter acreditado, por ter trazido a ideia, a toda a diretoria que abraçou a causa, e Adri, a você também, nossa gestora, Adriana, que junto com a Eline foram as que mais trabalharam nesse projeto, e depois veio o Kleber para somar ainda mais nesse time também, que está coordenando esse evento aqui hoje, que é um grande parceiro da associação e que é de muita doação. Muitas pessoas perguntam para a gente qual é o salário de ser presidente da associação, e a gente não se cansa de falar que o salário ele é gigante, é a conexão com as pessoas, é estar envolvido com o empreendedorismo, é estar envolvido com pessoas como vocês que fazem a diferença aqui em Pinhalzinho, e isso não tem preço. Então, o nosso salário ele é bem alto, porque o que a gente ganha é essa troca, essa ligação. E o que o prefeito falou é muito verdadeiro. Não há como município nenhum prosperar, crescer, se você não tiver inovação. Então, essa noite a gente traz tudo isso. Então, agradecer muito de coração. A gente tem várias organizações que são parceiras, em especial nessa noite ao Sicredi, que acreditou na ideia, abraça muitos projetos, retorna para a sociedade o que ela dá para vocês, e vocês têm um peso muito grande em vários projetos da gente. Então, de todo o coração, a toda a equipe, leva a nossa gratidão, ao Fernando, ao Leomar também, que sempre esteve muito com a gente. Nosso obrigado a todo esse time gigante aí, e também a todas as instituições que são parceiras da gente. Temos aqui a Horus, que é muito parceira também, a UNOESC aqui em Pinhalzinho também, e como vários que vocês representam nessa noite. Então, muito obrigada a todos, e se vocês estão aqui, quem está nos ouvindo de casa, tenha certeza que todos vocês que acompanham, que fazem a diferença, é porque vocês têm dois pilares, amor por Pinhalzinho e atitude empreendedora. Muito obrigada a todos. Consegue fazer projetos acontecerem é porque nós temos um bom time, né? É o time que faz tudo isso acontecer. Convidamos o senhor Sérgio Luiz Mate, presidente da CIP, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Para mim é uma honra muito grande estar como presidente desse time maravilhoso da Associação Empresarial do Município de Pinhalzinho, né, do CDL, junto com a France, né, e em especial aqui saudar o nosso prefeito municipal, né, por estar junto e apoiando esses grandes projetos, e aqui enaltecer, né, o trabalho feito pela UNO Chapecó no sentido, né, de buscar a informação e poder compartilhar isso com a sociedade pinhalense. Para nós é de extrema importância, e com o apoio, vice-presidente Sicredi, do Alto Uruguai, Sérgio, transmita a toda a sua equipe, bem como o Fernando, né, nosso imenso abraço, agradecimento, né, por acreditar nos projetos que a Associação Empresarial do Município de Pinhalzinho e CDL desenvolveram junto com a diretoria. E neste momento destacar o trabalho da nossa diretora de núcleos, né, a Eline, e do nosso diretor do Jovem Empreendedor, né, que é o Kleber, que é um dos coordenadores desse evento desta noite. Então, hoje, para mim, é uma satisfação muito grande agradecer a todos, né? Se a gente começar a falar os nomes, muitas vezes, a gente sabe que pode deixar alguém fora. Mas enaltecer a presença também do Udo, que é o nosso diretor aqui regional do SEBRAE. Para nós é uma honra muito grande estar aqui também. Está aqui o SESI, SENAI, está aqui a UNOESC. Ou seja, o ecossistema é isso. Você tem que, né, enaltecer todo esse trabalho, junto com as instituições como a Horus, que é uma instituição local, como a UDESC, como a UNOESC, enfim, como todas as entidades que vão fazer parte desse projeto. E esta pesquisa, né, teve, né, um trabalho forte de todos, principalmente na compilação dos dados, né, aqui agradecer à Prefeitura, quando nós precisamos dos dados, né, aí a MOSC liberou para nós. Né, tivemos a interferência na Prefeitura nesse sentido para buscar os dados. Então, gente, orgulho de ser pinhalense e dizer para a sociedade pinhalense que a Associação Empresarial e o CDL, através da nossa presidente França, e nós, enquanto toda a diretoria, estamos com este compromisso com vocês, dar esse retorno. Um trabalho voluntário
de abnegados de mais de 28 diretores. E por trás dessa diretoria nós temos um suporte enorme que vocês podem usar e abusar, desculpa, né, Adriana? Que lá está a estrutura da sociedade, para a sociedade. Claro, para os associados e não associados. Então, nossa equipe técnica, as pessoas que realmente estão envolvidas no dia a dia. Aqui os vereadores, né? Agradecer muito esse olhar que estão tendo em relação ao desenvolvimento local, né? Onde tem que envolver todo esse ecossistema. Uma boa noite, muito obrigado e vamos seguindo. Um ecossistema é uma engrenagem, e essa engrenagem só funciona quando todo mundo está junto. Convidamos o Kleber agora, que é o diretor desse evento, responsável por esse evento, a pessoa que organizou todo esse evento, para dar a sua palavra. Hoje é um dia muito especial para a cidade de Pinhalzinho, né? Essa cidade que ela é empreendedora, respira o empreendedorismo e a inovação. A prova disso estão nos dados que nos são apresentados dia após dia, como, por exemplo, o superávit de emprego que existe no município. E esse estudo, o mapeamento do ecossistema de inovação, ele representa um marco aqui para a nossa cidade. Um marco de desenvolvimento social e econômico. E é isso que a gente espera, que Pinhalzinho cresça, se desenvolva e evolua cada dia mais. Agora, então, convidamos a professora Caroline Dalla Corte, da Chapecó, para efetivamente apresentar o mapeamento do ecossistema de inovação tão esperado por todos nós. Fica à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito do município, em seu nome estender o cumprimento a todos os convidados, as pessoas que hoje estão dividindo esse momento conosco. Me sinto muito grata por estar representando a Chapecó nessa noite e falando sobre a inovação no município de Pinhalzinho. Então vejam como isso é relevante e representativo, estarmos aqui trazendo um tema que tem tanta importância para todos e que com certeza é um grande diferencial do município. Só vou pedir licença para tirar a minha máscara, como estamos afastados, porque fica melhor a nossa conversa. Então, gostaria de informar que estamos aqui para apresentar todos esses dados e fazer uma pergunta, uma reflexão. Quantas pessoas, entidades ou municípios teriam a coragem, em um momento de pandemia, um momento de incerteza, de dar um passo à frente? Considerando todo o nosso país, todos os municípios existentes, quantos estão pensando lá na frente? Né? Então, nós percebemos essa iniciativa vinda do município de Pinhalzinho, vinda da associação, para pensar sobre a inovação e cada vez mais desenvolver esse ecossistema inovador. Então, com certeza, vocês já estão saindo à frente de muitas pessoas, de muitos municípios que estão pensando, depois, quando passar o Covid, nós vamos tomar uma ação. Mas e se não passar? E como que vamos viver? Como vamos continuar esses processos? Então, é muito importante nós refletirmos a respeito desse ponto e quanto Pinhalzinho sai à frente. E pode, e com certeza já é um case de referência. Quando nós apresentamos que a Chapecó foi uma das elaboradoras desse projeto, muitos municípios se interessaram em conhecer um pouco mais. O que é o ecossistema de inovação? O que Pinhalzinho está fazendo? Então, sem dúvida, toda essa iniciativa que vocês estão divulgando vai servir de referência para que outros municípios comecem a olhar para isso. Porque antigamente, quando nós falávamos de inovação, se pensava num diferencial, nossa, aquela empresa inova, aquela instituição, aquele município. E hoje, nós não temos mais escapatória. Quem não inovar, vai ficar para trás. Então, eu gostaria de parabenizar a todos vocês e a todos os envolvidos que, quando nos procuraram através da Eline, da associação, nós tivemos essa possibilidade de estar contribuindo. Somos muito felizes por estar aqui divulgando este resultado e apresentando para vocês um pouco dessas características. Eu tive a oportunidade de admirar ainda mais o município de Pinhalzinho depois de estudar todos esses dados. Então, essa apresentação ela vai ser um resumo, uma pequena parcela de tudo aquilo que o município oferece, que nós conseguimos evidenciar através desse estudo. E todas as outras potencialidades e possibilidades que ainda vão surgir através das parcerias, dos networks, das conexões que vocês muito bem sabem fazer. Então, antes de eu iniciar, eu gostaria de passar uma fala do nosso professor reitor Cláudio Jacoski, que não pôde estar presente, mas gostaria de deixar uma mensagem para vocês.
Olá, é um prazer enorme falar com vocês aí de Pinhalzinho, dizer que estamos muito felizes, cumprimentando aí os professores que estão envolvidos nessa atividade, a Carolina Dalla Corte, que representa o nosso observatório de Sistema Regional de Inovação, né? Também cumprimentar Rodrigo Savenhago, nosso Rodrigo Barrichello, diretor do Parque Tecnológico, e dizer que é uma alegria muito grande quando a gente desenvolve e entrega um trabalho como esse, do mapeamento do ecossistema de inovação de Pinhalzinho. Nosso observatório nasceu dentro do Parque Tecnológico justamente com esse intuito, de atuar efetivamente no desenvolvimento de produtos para a nossa região. E nesse caso em específico, é uma alegria muito grande ter como parceiros a CIP e ter o CDL envolvidos nessa atividade e com o apoio efetivo do Sicredi. E dessa forma, nós conseguimos colocar a Universidade, a UNO Chapecó, à disposição da região, oferecendo este produto, oferecendo esse levantamento que eu tenho certeza servirá como um diagnóstico efetivo para a implementação de medidas de fomento para o desenvolvimento da inovação regional. Cumprimos assim a nossa missão como universidade, que quer cada vez mais expandir o tema de inovação para toda a nossa região, ficando aqui um desejo de muito sucesso e que vocês aproveitem muito esse trabalho realizado. Então, sucesso a Pinhalzinho, sucesso à inovação de toda a nossa região, para o bem do desenvolvimento de todos nós. Então, essa foi a mensagem do nosso reitor. E agora iniciamos, então, a apresentação dos resultados do mapeamento do ecossistema de inovação. Foi realizado um diagnóstico e análise de estratégias para que cada vez mais esse fomento da inovação ele seja realizado através do município, com algumas recomendações e sugestões apresentadas por toda a equipe envolvida nesse projeto e que arduamente trabalhou para que pudesse representar ainda melhor todas essas iniciativas e essas possibilidades que o município oferece. Então, como eu comentei anteriormente, pude observar várias iniciativas. Como eu falei, vai ser um recorte de muitas outras possibilidades que vocês possuem. E no material complementar a esta apresentação que está disponível junto com a CIP, nós temos todos os detalhes e mais informações que vocês podem estar acessando. Então, parabenizar também a CIP por toda a iniciativa, o núcleo. Então, nós identificamos muitas ações que são realizadas internamente, inclusive sabemos que vocês são destaque nacional em muitas iniciativas, inclusive através do Núcleo de Inovação. Nós pesquisamos sobre o projeto Avance Mais, em que vocês foram premiados entre os 3 primeiros colocados, nesse projeto que teve uma ênfase estadual. Então, isso traz muita relevância, traz muita credibilidade e que cada vez mais estimule vocês a pensarem em projetos e iniciativas neste formato. Então, para começar, é importante a gente deixar definido e alinhado o que é um ecossistema de inovação. Quando a gente pensa em inovação, é um conceito muito amplo, certo? Mas quando eu estou falando de um ecossistema, eu falo de um conjunto de atores, que é formado por vários agentes que estão disponíveis e que têm algum tipo de relação entre si. Seja uma empresa, uma fundação, uma startup, que são as empresas de base tecnológica, os formatos de aceleração dessas empresas também, os parques, as associações, as entidades, os órgãos públicos, as instituições de ensino, ou seja, todos os atores que têm um propósito em comum, que é promover um ambiente que vá favorecer a inovação para esses atores que estão envolvidos e poder trazer essa relação entre si nesse âmbito da parceria. Então, independente da localização, do âmbito geográfico, quando há algum tipo de interação, pode-se haver um ecossistema de inovação, pode-se haver atores de diferentes formatos, de diferentes estados, de diferentes partes de todo o país, por exemplo, mas que se relacionam de alguma forma. Isto é o conceito da inovação, para que a gente consiga expandir e estar além das nossas fronteiras. E agora, com a situação que a pandemia acabou acelerando, das nossas reuniões online, dos conhecimentos que a gente está tendo, a gente interage com pessoas do mundo todo, a gente faz conexão, traz visibilidade, traz pessoas para cá e leva, né, e vai conhecer
outros locais também. Então, é isso que a gente busca fomentar com um ecossistema de inovação. E isso é muito importante para que a gente consiga estabelecer as relações e que cada vez mais isso se torne um elo com muita conexão e que expanda as possibilidades que a gente pode atingir. Então, para fazer esse estudo, nós avaliamos 4 camadas principais, trabalhando com empresas, com organizações de fomento, de pesquisa, né, de ensino, de desenvolvimento, e pensando no âmbito do consumidor, no nosso perfil como consumidores, como pessoas que se relacionam entre si também. Então, o objetivo que nós tivemos e que apresentamos a vocês através dessa iniciativa foi mapear, então, esse ecossistema de inovação aqui do município de Pinhalzinho, ao que se refere a todos esses atores institucionais, governo, entidades, empresas, que de alguma forma se relacionam ou que trazem e fomentam as oportunidades e o desenvolvimento econômico aqui do município. Então, o que nós identificamos? Né? Que a economia aqui ela é muito forte na parte de indústria, no comércio e na agricultura. Né? Então, o que nós identificamos através desse estudo? Que o comércio ele é muito moderno, ele é competitivo, ele traz possibilidades também, a prestação de serviço é uma prestação de qualidade e os profissionais que estão alocados aqui na região são profissionais capacitados e o que é muito importante, né? Temos grandes empreendedores aqui também, que ajudam a movimentar, que ajudam a fomentar cada vez mais o desenvolvimento, movimentar a economia, geração de empregos e faz com que a estrutura do município fique cada vez mais forte junto com o poder público. Então, essa aliança ela é fundamental para que cada vez mais vocês consigam trabalhar esse tipo de iniciativa. Outro tipo de iniciativa que nós identificamos também foi a Sala do Empreendedor, com diversas oportunidades para fomentar também o empreendedorismo. E quando nós falamos de inovação, não podemos deixar de falar de empreender também, de gerar essa movimentação, de realmente dar essa oportunidade, principalmente nos momentos que estamos vivendo na pandemia, onde tivemos muitas situações adversas e que o empreendedorismo veio para colaborar para esse desenvolvimento. E aqui eu trago alguns números básicos para a gente identificar a respeito do município. Então, nós buscamos coletar dados junto com Receita Federal, junto com órgãos, recebemos o apoio da Prefeitura também, mas esse é um dado de 2018, disponível sobre o salário médio mensal do município, 2,3 salários mínimos, e se a gente comparar com o resto dos municípios no estado e no país, vejam a posição de Pinhalzinho, vejam como vocês estão destacados nesse sentido. E o mesmo ocorre para a proporção de pessoas ocupadas, também no ano de 2018 esse dado, 41,8%. Certo? Então, se nós compararmos novamente com os dados de posicionamento no Estado e no país, vocês saem muito à frente e conseguem trazer essa visibilidade também. A informação do PIB, percentual de receitas de fontes externas também e o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, onde vocês também trazem esse destaque quando comparado a outros municípios de outras regiões também. E o total de receitas e despesas, onde a gente percebe aí também que há esse movimento e há um saldo positivo nesse caso, o que é muito relevante e nem todos os municípios, principalmente quando a gente compara mesmo porte ou até portes diferentes, conseguem ter esse resultado. Então, para poder identificar como era o formato do ecossistema de Pinhalzinho, quem eram os atores envolvidos, quem são os atores envolvidos, quem faz essa movimentação, como isso é trabalhado, a gente foi coletar atores do que a gente chama de primeira camada. Então, a gente foi buscar alguns dados. Buscamos junto à Prefeitura, junto à MOSC, as informações acerca das empresas que hoje recolhem, né, seus tributos, as empresas ativas, e buscamos também alguns relatórios que estavam disponíveis na Receita Federal. E aí nós fizemos, então, essa definição, buscando esses dados, fazendo todo esse trabalho, identificando, então, a coleta, né, buscando como base dados de novembro de 2019 e novembro de 2020, pois essa pesquisa ela foi ainda finalizada no final do ano. E aí, com base nisso, nós fizemos o cálculo, então, da idade das organizações ativas e o cálculo da taxa de mortalidade e sobrevivência, que são dados muito importantes para apresentar para vocês que vocês entendam também este comportamento.
E aí utilizamos, além dos dados da MOSC, algumas informações cedidas também pela CIP, pela Secretaria de Trabalho, pela RAIS, né, a Relação Anual de Informações Sociais, que são dados disponíveis e que a gente tem acesso para conseguir fazer a interpretação e apresentar esses resultados para vocês. E, por fim, nós definimos os atores do que a gente chama de segunda camada. E, para fazer isso, a gente foi buscar, tanto a nível local, regional ou nacional, atores que, de alguma forma, se relacionam com o município de Pinhalzinho e que contribuem para o desenvolvimento. Porque, como eu falei, o ecossistema de inovação não está limitado geograficamente. Nós temos a oportunidade de se relacionar com outras instituições, com outros órgãos, com outras entidades, com outras empresas e poder, através dessas relações, trazer essas conexões e, de alguma forma, impactar a inovação do município. Assim como impacta-se o município de Pinhalzinho, também ao município dessas empresas, e assim vai se criando toda essa conexão. Então, nós fomos buscar, através, tendo um ponto de partida, do Desbravale. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas nós temos essa comunidade inovadora do Oeste Catarinense, que é um grupo de pessoas que se reuniu para poder fomentar isso também, para poder trabalhar nesses atores e poder demonstrar como que se funciona e como que trabalha-se no ecossistema. Então, nós buscamos este ponto de partida e, a partir daí, nós fizemos outros estudos para identificar cada um desses elos. Então, esses atores presentes nesse relatório foram estudados, foram avaliados, foram identificados, e novos atores com potenciais também foram incluídos e estabelecidos, principalmente com esse critério da parceria e do fomento à inovação, que é o foco e é o norte quando nós estamos falando desse ecossistema. E, iniciando com o primeiro resultado, o que a gente traz aqui são algumas informações econômicas para chegar ao resultado da inovação. Porque nós não temos inovação se nós não tivermos esse movimento da economia, o movimento das empresas, o movimento do município, certo? Então, os primeiros dados, eles demonstram que em 2019, a data base, onde coletamos esses dados, as empresas ativas totalizavam 51% no município, ou seja, nesta data, 2.816 CNPJs estavam em operação no município. E nós podemos perceber aqui, então, quanto esse número também traz um resultado interessante de acordo com a situação cadastral que foi coletada na época do estudo. Também identificamos a participação dos principais setores que trazem essa composição aí no adicionado fiscal e quais são as suas principais relevâncias. Então, conforme nós havíamos citado anteriormente, a indústria e o comércio, eles têm uma grande representatividade, como vocês podem ver no percentual de participação. Até, inclusive, quando nós chegamos ao município de Pinhalzinho, a gente já se encontra com um polo de grandes empresas. Quando a gente circula pelo município, a gente encontra outras grandes empresas que trazem esse movimento na indústria e no comércio, que tem toda essa representatividade. Aqui são as principais atividades de acordo com o CNAE, que é o Cadastro Nacional das Empresas, que nós temos todas essas informações acerca das atividades, né, as atividades principais empresariais, e também destaca-se o comércio, a indústria, e trazendo, então, esse aspecto para esses dois pontos. Outro dado interessante que nós gostaríamos de apresentar é com relação à frequência de empresas ativas no município. Então, vimos que temos uma boa frequência de empresas ativas, e aqui a gente se percebe também que essas empresas elas têm uma durabilidade. Enquanto em muitos municípios, em muitas outras regiões, as empresas não sobrevivem a 2 anos, ou seja, elas têm a sua taxa de mortalidade muito baixa, no município a gente percebe que ela se aumenta. Conforme ela vai sobrevivendo, ela se mantém. Provavelmente por conta do ecossistema de vocês, por conta das iniciativas, do apoio, mas essas empresas conseguem se estabelecer e não vão à falência, como em muitos outros resultados que nós observamos ao longo do país. E aqui nós temos, então, a taxa de sobrevivência das empresas pinhalenses. Então, após 5 anos de fundação, vejam esse dado de taxa de sobrevivência, 65,69%. Se a gente for comparar com a média que nós temos no país das empresas, né, sua sobrevivência após 5 anos, o país está em 36%. Vocês têm mais do que o dobro de taxa de sobrevivência. Isso é por quê?
principalmente pelo ecossistema, como isso é constituído. Muitas dessas empresas, quando a gente estuda as formas aí, o que acontece com a sua mortalidade, o que faz com que elas não consigam sobreviver, muitas comentam que essa falta de apoio, essa falta de iniciativa. Então, com certeza, tendo todos os méritos e tendo todo esse apoio e suporte e as conexões, parcerias, competição saudável, as empresas conseguem se manter. Elas se mantendo, a economia gira, os empregos tem cada vez mais geração dos empregos e o município vai conseguindo trabalhar e se sustentar. E aqui é o desempenho das importações e exportações do município também, que depois vocês podem acessar mais a fundo cada um desses detalhes, mas apenas para mostrar a relevância também das exportações aqui do município, como esse dado ele tem uma relevância maior comparado à importação, e vejam então o saldo da balança comercial, cada vez mais ativo. Claro que se teve um período de queda entre 2008 e 2012, mas isso foi um movimento do mercado por conta de crises que tivemos mundiais e que impactaram o mundo todo, e depois vocês conseguiram ter essa recuperação e essa ascensão nesse ponto também. E aqui é o histórico do emprego formal também no município. Destaca-se a coluna, a linha C, G e O, porque são referentes à indústria, ao comércio e aqueles pontos que nós estávamos comentando. Mas o que eu quero trazer aqui também, que vocês podem observar, é o crescimento nessa histórico de emprego formal. Então, dá para se perceber, através da análise desses dados, que Pinhalzinho é um município gerador de empregos, que é um município que tem oportunidades e que traz oportunidades para que cada vez mais as pessoas busquem o seu local, busquem fomentar esse desenvolvimento interno e que não saiam buscar empregos em outras regiões. Isso é muito importante para valorizar e para reter os talentos também. E, por fim, nós temos os atores da segunda camada. Então, o objetivo é realmente apresentar essa diversidade de atores que compõem. Então, não são só empresas, não é só o órgão público que tem esse dever de fomentar a inovação, não é só a associação, é todos esses atores conectados e fomentando que vão trazer, então, essa diversidade para esse ecossistema. Então, o conhecimento dessas organizações é muito importante para que vocês consigam estabelecer networking, consigam celebrar aí parcerias e que, com isso, vocês vão pensando nas inovações futuras. Quando nós temos uma instituição trabalhando junto com uma empresa, quando temos o órgão público junto com a empresa e fomentando isso, só tende a trazer mais benefícios para o desenvolvimento regional. Então, o primeiro elo da cadeia de segunda camada são as empresas. Então, nós temos na nossa lista N empresas aqui de Pinhalzinho que movimentam esse ecossistema. Se eu fosse citar todas aqui, ia passar a noite inteira aqui falando com vocês. Mas o que é importante a gente entender sobre essas empresas que fazem parte? É que elas são muito importantes porque elas se unem. E juntas, elas podem criar um ambiente aí de aprendizado, que vai facilitar o desenvolvimento da tecnologia, que vai facilitar as trocas, a inovação. Então, quando as empresas se conversam, quando uma comenta o que está fazendo, a outra passa outra informação, isso acaba movimentando as ideias, movimentando o ecossistema e gera aquela competição saudável que eu estava comentando para vocês. Então, temos que ver os outros como parceiros e não somente como concorrentes, temos que ver as relações como positivas e isso acaba sempre trazendo o resultado e o ganho para o município como um todo. Outro ator dessa camada, que a gente pode chamar, são as aceleradoras, que aceleram o negócio. Então, esse programa que eu falei para vocês, que nós identificamos do Avance Mais, que vocês desenvolveram aqui internamente, tinha esse objetivo. Aqui eu trago alguns exemplos que estão relacionados de alguma forma com o município, mas o Avance Mais é essa característica, como avançar, né? Como trazer esse desenvolvimento, essa aceleração para quem precisa. E essa troca, ela é muito válida também. Agências de governo e de fomento. Nós temos vários exemplos, eu trago aqui para vocês também os principais, tá? Nossa, Carol, mas nós temos uma agência que fica lá em Florianópolis. Não sei se alguém aqui já
teve algum tipo de suporte, algum apoio através dos programas da FAPESC. Eu sei que a Eline aí, né, busca esse fomento, tem várias oportunidades a fundo perdido, formas de desenvolver tecnologia, assim como várias outras instituições também, agências de fomento. Por isso que elas fazem parte do ecossistema de inovação de Pinhalzinho, porque de alguma forma elas podem contribuir para o desenvolvimento de vocês também, né, através dessas iniciativas, através da disponibilização de um recurso para desenvolver uma nova inovação numa empresa, ou para fazer um evento na associação, e outras oportunidades que esse elo e essas conexões trazem. Associações. Então, aqui associações, no caso de fundações, federações, né, que também trago alguns exemplos no âmbito de Santa Catarina, mas que de alguma forma podem criar essas relações. Então, eu tenho certeza que depois dessa divulgação dos resultados, possivelmente outras associações de outros municípios vão vir se relacionar com vocês, vão querer entender o que o Pinhalzinho está fazendo, que eles podem replicar e se inspirar também. Então, esse tipo de conexão, ela também é válida e também contribui para o ecossistema de inovação. Associações para networking, que é o que a gente chama aí da CIP, da CDL, que promove esse encontro, né? Mesmo que estamos distanciados, respeitando todos os protocolos, ainda assim consegue gerar conexão, consegue se relacionar entre si e fazer esse networking que é tão importante. Então, talvez numa conversa aqui, numa outra ali, eu tenho um insight, eu tenho alguma possibilidade, e isso gera essa movimentação da inovação, e o município começa a respirar a inovação, como a gente fala. Empresas de consultoria também, que ajudam nesse processo de diagnosticar as organizações, diagnosticar os processos e poder identificar problemas e, mais do que isso, as soluções para esses problemas. Então, talvez lá no ano passado, vocês podiam ter sentado na cadeira e falado, nossa, estamos em pandemia, será que vai fechar as empresas, a inovação não vai mais acontecer no município, somos um município com um porte menor do que os outros, só vão dar atenção para os grandes municípios, e não, vocês não se acomodaram na cadeira, vocês tiveram a coragem de se levantar e pensar o que a gente vai fazer de diferente, né? O que a gente vai propor de solução para as empresas, para as entidades, para as pessoas, e vocês fizeram esse movimento. Então, é isso que também está relacionado no ecossistema. Espaços de inovação, então, a Sala do Empreendedor, a Cidade Empreendedora de Pinhalzinho. Sei que vocês estão fazendo uma iniciativa também para a parte de desenvolver um polo, um centro de inovação. Como isso é importante, não só pelo espaço físico, porque a inovação ela acaba ocorrendo independente de ter ou não espaço físico, mas isso propicia e ajuda a gerar mais momentos como esse que vocês estão vivendo e mais oportunidades nesse sentido também. E, claro, órgãos de governos locais, porque quando temos o apoio dos órgãos públicos, da prefeitura, né, da Câmara, dentre outros, é muito mais fácil de fluir as informações, a gente consegue ter uma magnitude ainda maior. Então, como é importante ver essa união entre vocês e essa presença de todos os elos fazendo acontecer. Então, iniciativas aí que realmente trazem esse princípio da inovação. E é muito bom ver aí que vocês conseguem se unir nesse sentido para poder fomentar. Porque uma instituição pode até fazer, mas quando a gente se reúne como um todo, quando a prefeitura colabora, quando a associação traz o seu resultado, quando as outras entidades também, vocês ganham uma força muito maior. Então, deixo aí a parabenização mais uma vez e que vocês continuem focando nesta parte prioritária de se unir para pensar na inovação. Incubadoras, instituições de ensino de superior, outras instituições que acabam agregando com as suas iniciativas, fazendo conexões, propiciando o ensino. E também aí a questão de núcleos de inovação, parques tecnológicos. Então, nós temos o Parque Científico e Tecnológico, que está sediado estruturalmente em Chapecó, mas que faz parte aí de toda a região oeste, toda a região que queira fomentar esse ecossistema e se relacionar também estão. Isso acaba, como eu estava já comentando, propiciando, né, esse ambiente, independente da infraestrutura, independente de estar num espaço único, toda essa inovação ela se movimenta. Então, para finalizar e trazer algumas considerações que foram observadas pelo time que realizou todo esse estudo, é realmente pensar em elaboração de políticas públicas, organizações de apoio às empresas que ajudem no fomento à inovação e que cada vez mais possam trazer esse aspecto como um conceito-chave dentro desses processos. Definir algumas
estratégias futuras, né, para enaltecer ainda mais a inovação, principalmente nesse momento durante e depois o pós-Covid aí que viveremos? Quais outras iniciativas que podem surgir a partir daí, a partir desse estudo, a partir dos insights que vocês estão tendo, vendo esses resultados, né? E poder, talvez, mais estar diversificando os atores do ecossistema. Então, pensando em estratégias interorganizacionais, focando na competitividade, tanto no mercado regional, nacional e também internacional. E essa diversificação vai cada vez mais trazendo complemento e vai enriquecendo o que vocês já têm aqui estruturado. Nós também disponibilizamos a vocês uma ferramenta interativa que está disponível no Google Maps, formato de um mapa mesmo, em que quando vocês acessam esse link, vocês conseguem identificar a localização dessas empresas, algumas informações. Então, o mapa está disponível para que vocês possam identificar onde estão localizados todos esses atores que foram mapeados aí pela instituição através dessa pesquisa. E as recomendações que o time faz como forma de suportar com base nos dados que foram identificados, que são sugestões para que vocês analisem, é se pensar na criação de algum tipo de escritório assessor que seja vinculado à prefeitura, que tenha vinculado à CIP, essa parceria em conjunto, né? E que tenha um comitê gestor que possa trazer essa representatividade. Para que vocês pensem e cada vez mais desenvolvam ações como essa, seja um planejamento do desenvolvimento regional, seja priorizando algumas ações específicas relacionadas à inovação, alguns setores que precisam cada vez mais deste apoio, né? E também identificar a causa-mortes daquelas empresas que estão naquele percentual, mas com o intuito de como podemos, através da prefeitura, através da associação, evitar essas situações e dar esse suporte. Quanto mais empresas envolvidas, mais a gente tem essa oportunidade. Criar incentivos, né, e projetos que sejam destinados à inovação, constituídos aí por equipes interdisciplinares, que a gente chama de diferentes áreas, porque a inovação não é só tecnologia, ela pode estar em qualquer área. Então, todas as áreas e todas as empresas, elas são contempladas de alguma forma. E incrementar a inserção de pesquisadores nas empresas, nas indústrias, pessoas focadas a esse desenvolvimento, procurar formas de fomentar isso através de instituições, busca de recursos para isso é muito importante, recurso existe disponível, inclusive a Eline está aqui, né, não vai me deixar mentir, que oportunidades também surgem para que isso seja desenvolvido. Então, aproveitar o que há de disponível para cada vez mais enaltecer. E priorizar alguns subsetores, tanto da parte tecnológica, mas que pensem, estejam voltados também para o futuro. O que mais a gente pode fazer a partir desse primeiro passo que foi dado e que é muito importante para o município. Por fim, o investimento no surgimento de maior empresas de tecnologia também para ajudar nessas empresas tradicionais, para ter esse movimento e essa troca de ideias. Celebrar parcerias com incubadoras, com aceleradoras, esse projeto que vocês estão desenvolvendo do Centro de Inovação, uma maior relação com o Parque Científico e Tecnológico que está sediado em Chapecó e toda essa movimentação. E também a UNA Chapecó, que fica sempre à disposição com essa iniciativa empreendedora e de inovação, está aberta, né, para poder colaborar sempre que possível, para que a gente consiga, junto com vocês, trazer cada vez mais essas iniciativas e cada vez mais mostrar como a nossa região oeste é forte. Quando se fala em Santa Catarina, muitas pessoas lembram de Florianópolis, lembram lá do litoral, mas vamos buscar mostrar o que a gente faz aqui, porque aqui a gente tem, em toda a região oeste, nós temos pessoas muito empreendedoras, muito trabalhadoras, que fazem acontecer. Então, acredito que seja essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando esses resultados e parabenizar ao município, à associação, a Eline e todos os envolvidos nesse processo por terem dado esse passo. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu acho que o primeiro passo foi dado. E nós lemos o relatório completo, né? Eu, Adriana, o Sérgio, alguns diretores da CIP. Isso é o resumo do resumo do resumo, de certa forma, porque a gente poderia passar o dia todo aqui conversando sobre todas as informações que foram destacadas, que foram elaboradas. Eu acho que, a partir de agora, o nosso próximo passo, que é o que a Prefeitura já está fomentando, é organizar e reunir pessoas
para discutir sobre isso, para aproveitar todo esse embasamento, toda essa pesquisa, para que em cima dela a gente possa ter ações efetivas. Agradecer novamente o apoio do Sicredi, agradecer novamente a todos que estão aqui presentes e todos que estão nos assistindo pelo Facebook ou que irão acompanhar depois essa apresentação. É um marco para Pinhalzinho novamente. A partir desse relatório, desse mapeamento, com certeza muitas ações virão e estaremos juntos novamente em outros momentos para estar dando continuidade a tudo isso que Pinhalzinho vai viver a partir de agora. Então, novamente, meu muito obrigada. A CIP tem o relatório completo, disponibilizado para quem quiser conferir, quem quiser tirar dúvidas. O mapa interativo que a professora Caroline comentou também, a gente vai estar repassando o link, né, Adri, para quem quiser acessar e consultar as informações. Tudo isso só foi possível porque existe um time, como o Sérgio falou, como a Franci falou, a Adri sempre na retaguarda e toda a equipe da CIP. Então, agradecer novamente a todos. As informações estão aí disponíveis para quem quiser consultar e em breve nos veremos numa próxima ação da CIP, porque essa entidade não para. Até mais.